Você acredita que o governo Lula erra por burrice ou má fé? Como você separa a crítica técnica de política? Olha, eu tento sempre fazer críticas técnicas. Assim, eu nitidamente não sou um cara de esquerda, assim, nunca votei no PT ou no Lula. E tento julgar as coisas por paixão. Porque a opinião pessoal, todo mundo tem uma. Você pode gostar ou não. Mas eu acho que quando você tenta fazer uma análise, você tenta explicar tecnicamente. Então, um exemplo. O governo está gastando mais do que ganha. Se a gente não aumenta a produtividade, isso vai dar inflação. E a cura da inflação ou você vai ter inflação e R$100 seus vão valer menos. Então, você vai estar pagando por essa má gestão das contas públicas. Ou o governo vai ter que criar imposto para rebalancear. Então eu tento explicar, mas eu acho assim que a minha opinião técnica tem muito mais valor do que a minha opinião como qualquer coisa. Assim, todo mundo tem uma opinião sobre isso. Sim. E não tem problema eu falar disso, mas não é relevante. Assim. Eu acho que a gente tem que tentar analisar tecnicamente. Você pode gostar, pode não gostar disso. Assim como e também não sou bolsonarista, assim, eu acho que o Bolsonaro teve vários erros. Vou citar um, por exemplo, ele gosta de videogame. E aí, porque ele gosta de videogame, porque de jet ski, ele baixou a tarifa de videogame e jet ski. Só que assim, por que o videogame tem que ter uma tarifa menor? Eu preferia que tudo baixasse a tarifa, nem que fosse um pelinho do que só o videogame. Porque assim, por que essa indústria é melhor que a outra? Então eu acho que é uma coisa meio uma arbitrariedade e que isso não tem uma lógica. E cada governo escolhe alguns setores para dar esse... Isso para mim não tem lógica, entendeu? Você é contra, você é a favor de mais imposto. Não, eu prefiro que seja feita uma reforma para todo mundo, assim, porque senão eu tenho que pagar, que o Lula também fez isso, ajudou os caminhoneiros, os caras do carro, senão sobra para alguém. Eu tenho que pagar o carro que o outro está comprando, mas tudo bem até, porque eu tenho uma posição de vida relativamente confortável, mas a merendeira da escola, o faxineiro, o mecânico não, mas o garçom vai ter que pagar, eles que andam muitas vezes de transporte público vão ter que pagar o benefício fiscal para o outro comprar carro. Então, para mim, isso não faz lógica e os governos fazem. Outra coisa do Bolsonaro, que eu acho que nem foi dele, mas ele sancionou, é aquele negócio das enfermeiras. As enfermeiras iam ganhar mais. E eu entendo que, enfermeira, eu vivi em hospital, meu pai é médico, então ele é ginecologista, tinha um parto, ele ia pro hospital, eu ficava esperando lá, porque, né, enfim, não tinha, na época tinha bip, não tinha, depois veio o pager, celular foi bem mais pra frente. Mas ele queria subir os salários das enfermeiras e a conta não fechava. E o que acontece? Muitas casas de repouso acabaram não conseguindo pagar, porque não é fácil assim, então vamos todo mundo ganhar $10 mil. Assim, se você não bota todo mundo aqui ganhando $10 mil, você não fecha a conta, você quebra a empresa. Por quê? Porque a produtividade, e aí não é esforço, é quanto você gera de dinheiro, precisa estar ligado a quanto você ganha. Por exemplo, o Neymar, ele ganha bilhões, não porque jogar futebol é mais difícil do que ser um enfermeiro ou uma enfermeira, é porque o que ele gira de dinheiro. Pois não a atenção, o interesse pelo que ele faz. Né? A Marta, no futebol, ganha menos que o Neymar, porque ela gera menos dinheiro, não porque o que ele faz é mais importante que a marca. As pessoas não entendem isso, né? Não é uma questão de gosto ideológico. Né? Então eu acho que, e aí eu acho que todos os políticos, e aí eu tenho pé atrás com todos, assim, porque o político quer te levar para um lado ideológico que não me interessa. Não me interessa, assim. E todos estão querendo, né? Sempre me parece que o objetivo do político é continuar no poder, de alguma forma. Então, ou ele vai pôr a família, então eu não gosto muito, mas assim, se tiver um alinhamento de pensamentos, eu sou muito mais ligado à direita do que à esquerda, mas eu me considero um liberal, assim, por exemplo, eu acho que certas questões eu não tenho uma previsão, por exemplo, aborto, tá? Aborto, eu olharia assim, o que a literatura fala? Não sei qual que é a minha opinião sobre isso. Assim, porque tem
tem, de um lado, você tem argumentos, é uma vida, isso é um argumento fortíssimo, mas de outro lado, mostra que filhos não quistos, não bem-vindos, a chance de se perderem para o crime é gigante. Armas, drogas, então, enfim, assim, não é que eu tenha uma opinião formada. Aí, de novo, eu acho que a gente tem que olhar as experiências. Aí tem muitas de droga que deram errado. Aí os caras liberaram, o negócio degrincolou. Mas assim, eu não tenho uma questão disso. Assim, eu não consigo. Armas. Tá, qual que é o benefício de ter armas e o malefício? Você tem que defender a sua proteção. Bom, isso é um bom argumento, mas se for esse argumento, eu também tenho que ter direito de me drogar, porque se o dinheiro é meu, se eu não faço mal a terceiro... Pois é. E jogo, também sou a favor nessa lógica, porque se o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Inclusive, aposto tudo numa casa de bet, ainda que não seja inteligente, é um direito que eu tenho. Então, assim, eu não tenho... Eu fico meio perdido nisso, porque... E aí eu falar, essa opinião minha não é técnica, eu prefiro não falar, porque eu vou falar bobagem, mas eu não tenho, assim, convicção Mas a partir do momento que você se coloca à direita ou à esquerda, já te obrigam a ter certas opiniões, né? Não, mas assim, qualquer crítica que eu faço ao Bolsonaro é porque eu sou esquerdista, porque eu fiz o Edson. Nova esquerda. E se eu fizer ir pros da esquerda, eu sou extrema direita, porque disso, assim, mas eu gostaria de a gente ter um partido assim menos ligado eu venho de família judaica, respeito todas as religiões, mas eu não acho que a religião deve pautar, e a gente tem isso numa direita, que a religião deve fazer, entre aspas, as leis. Por quê? Porque hoje a religião judaica, que é muito parecida da cristã, com os mesmos princípios. E os muçulmanos que têm outra visão, entre eles que um monte de coisa é pecado e é crime. Então, eles poderiam fazer leis em cima de uma leitura um pouco mais radical. Claro, só para deixar claro, não estou falando dos muçulmanos em geral, estou falando de um pequeno percentual que é extremo, mas que pode vir a ter poder. Então, eu acho que religião não deveria pautar a política. Como em muitos países pauta, né? E aqui no Brasil você tem também uma bancada, né? Mas isso é uma opinião, não como economista, como pessoa que tem um valor menor.